Olá, estamos aqui de novo do Latam, no segundo dia de evento, com a Liana Bittencourt. Tudo bom, Liana? Tudo bem, Nelson. A Liana é especialista em franchise e vai falar um pouquinho aqui desse momento franchise em relação ao mercado. Esses 2 dias de Latam, qual que é o balanço parcial que você faz? Acho que muitos varejistas vêm para se atualizar. As palestras estão sendo de um alto nível de conteúdo e é uma experiência diferenciada, porque nunca se reuniu varejo, franchise em shopping center numa única semana. Então, no único pavilhão. No único pavilhão. Acho que isso é um projeto que vai se perenizar. E o franchise, o momento do franchise, como é que você vê isso? Todo mundo fala de crise, a gente ouviu o Abílio de manhã falando exatamente, né, que já teve crises bem piores, mas enfim, a realidade qual é? A realidade no franchising brasileiro é que o franchising crescia a 2 dígitos, ao menos os 5 últimos anos. Esses últimos 2 são anos que a gente teve um crescimento, continuou com crescimento, mas não mais a 2 dígitos. O mercado brasileiro é o 4º maior em número de franqueadores no mundo, mas é um mercado ainda muito jovem. Uhum. Tem muitos franqueadores recém-lançados. Então ainda existe um espaço para que essas empresas consolidem mercados, façam suas estratégias de conversão, possam exponenciar os seus negócios. O movimento da indústria na franquia, né? Ambev e afins, o que isso vem fortalecer e o que isso vem consolidar o segmento? Vem consolidar o segmento porque muitas indústrias perceberam o seu distanciamento com o consumidor final quando eles não tinham uma loja que fosse um touch point, um momento de relacionamento com a marca. Algumas operações migraram ou minimamente adicionaram o canal franquias ao seu canal tradicional de multimarca. Então essa é uma forma de se aproximar mais do consumidor e principalmente gerar uma proposta de valor mais próxima a quem a gente consome. Então essa estratégia das indústrias irem ao varejo não é uma estratégia nova, não aconteceu ontem, mas ela vem constantemente evoluindo e mais empresas enxergando o benefício de fazê-lo. Então acho que nesse sentido ainda há muito por se fazer e existe o benefício econômico tributário, que é operar via simples. Sim. Que você tem algumas condições melhoradas, principalmente nos encargos sociais, e o que viabiliza algumas operações. E o outro lado da cadeia, que é aquela ideia nova que ele teve e que fez ali uma operação primeira e que isso vai expandir. Como está esse outro lado das ideias novas? A exemplo, né, da loja ao vivo, nós temos algumas iniciativas que são, na minha visão, contemporâneas e que trazem a multicanalidade como essência e que de fato enxergam o consumidor como omni. Então, operações que ocorriam essencialmente online agora começam a ter seus touch points e começam a expandir via franquia. Exemplos como o Opa, a própria Staples, que chegou no mercado brasileiro com a empresa americana via online e provavelmente vai desenvolver suas lojas como fez o mercado argentino. Então esses conceitos eles agora começam a povoar melhor mais a carteira de franchise. E ainda existe uma questão a ser resolvida junto aos shopping centers, porque a multicanalidade influencia isso, a rentabilidade dessas operações, mas vejo que num cenário de curto prazo, principalmente com eventos como esse, que colocam todo mundo para discutir como avançar no varejo, como avançar no franchising, favorecerão a tomada de decisão de algumas soluções. Exatamente isso. Como inovar no franchising, né? Você estava falando da OPA, você deu outros exemplos, que são operações que têm uma particularidade, têm um diferencial. Mas também tem muita gente que se lança com o café, com a tradição. O que você acha que é o grande pulo do gato do franchising em relação à inovação? O que eu diria é que hoje os candidatos à franquia buscam operações que tenham diferenciais competitivos e principalmente um propósito de marca. Então, fazer o café pelo café já não atrai mais. Os negócios se tornaram em alguns momentos muito homogêneos. Então, quando se quer inovar no mercado, lançar uma marca, identifique se você tem propósito, se você de fato atende uma necessidade e quais são seus diferenciais competitivos. Aí sim você atrairá um número maior de investidores interessados na sua operação. Alguns mercados se tornaram bastante homogêneos. Se a gente olhar, por exemplo, o mercado de idiomas,
Hoje, dificilmente você reconhece os diferenciais competitivos entre as marcas. Estão se repensando. Quero entrar no mercado como esse, eu tenho que entrar com alguma coisa nova. Tem que ser diferente. Caso contrário, vai ser difícil fazer a alavancagem. E aí, você falou também de Omniera, multicanais, enfim. O e-commerce para o franchising, como que é essa integração? Né? No passado, o franqueador considerava o e-commerce um canal distinto, inclusive discriminado em contrato, que não havia sequer relacionamento. Bom, o franqueador não consegue mais mandar no consumidor, certo? Então essa relação começa a ser repensada. Em alguns exemplos, exemplo da Arezzo, que vem apresentar no nosso fórum de franquias, no case da Schutz, integração já efetiva com o e-commerce em conjunto com os franqueados, em conjunto com a loja, que eu acho que a solução passa por aí. Tá certo. Para finalizar, pós-Latam, né? Dia seguinte, semana que vem, o que você acha que todo esse movimento, toda essa inspiração vai refletir na prática para todo esse grupo, para toda essa cadeia de varejo hoje que está aqui? Eu costumo dizer, né, que às vezes é bom parar um dia para afiar o facão, sair daqui com alguns tips, algumas dicas para implantar mesmo mais por menos, entender empresas como as que foram apresentadas, que têm uma cultura tão forte, como é que eu posso traduzir isso dentro da minha companhia. Cultura e engajamento é um tema ultra relevante. Em momentos de crise econômica ou de retração, como nós estamos vivendo, quanto mais você tiver efetivo engajamento do seu time, que a sua cultura aproximar o seu consumidor, mais você vai conseguir passar por isso sem tanta dificuldade. Então, eu acho que esses temas estão muito na pauta desse evento e voltar para olhar dentro de casa o que pode ser melhorado. Liana, obrigado pelo papo. Bom 2 dias próximos de eventos. Que sejam. E que seja muito inspirador para todo mundo. Que seja. Muito obrigada a você, Nelson. Obrigado e a gente volta com outra entrevista aqui do Latam.